Aleluia, glória a Deus. Amém. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso bispo hoje foi prestigiar um amigo, né, aniversário, e me deu essa incumbência honrosa de estar aqui ministrando hoje. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Hoje eu estava lendo um artigo que falava sobre gratidão. E ele dizia que a ingratidão, o sentimento de autocomiseração da pessoa se sentir coitadinha, pequenininha, fazia com que o organismo produzisse mecanismos de defesa, de sobrevivência. Só que ele falava também que o nosso corpo não foi feito para ficar debaixo de uma condição de sobrevivência a todo o tempo. Chega uma hora que isso atinge um nível de estresse que afeta o emocional e, consequentemente, também a parte física do nosso corpo. E ele diz que é importante que a gente exercite a gratidão pelas pequenas coisas. E como Deus é tão sábio, Ele já disse há muitos anos: quem se lembrará do dia das pequeninas coisas? E Ele segue dizendo que nós temos que agradecer por tudo, inclusive pelos desafios, pelas dificuldades. E a palavra de Deus também diz: em tudo dai graças. Então, nesse momento, eu quero que você exercite a sua gratidão. Agradeça ao Senhor por tudo que você tem passado. Agradeça porque está desempregado. Agradeça porque está passando por provas, por tribulações. Agradeça ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo que temos passado. Pai, te agradecemos pelas tribulações que produzem em nós fé e perseverança. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado, Pai, que se revelam nas nossas vidas, nos mínimos detalhes, Pai, porque o Senhor é um Deus de detalhes. Obrigada, Senhor, pelo teu carinho, do nosso acordar ao nosso deitar. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, pelos livramentos que nós vemos, mas também pelos livramentos que às vezes nós não conseguimos nem perceber, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é lindo, Pai. Porque o Senhor é majestoso. Muito obrigada porque o véu se rasgou e nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso a Ti e nós podemos Te adorar. Nós podemos clamar ao Teu nome. Nós podemos Te sentir pertinho, Jesus. Oh, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque antes o Espírito Santo, Ele visitava. Hoje Ele habita em nós. Hoje nós somos casa, Senhor. Nos ensina a desfrutar, Pai. A desfrutar da Tua presença. A priorizar a Tua presença, Jesus, porque ela é o bem mais precioso que nós temos, Pai. Pode nos faltar tudo, Pai. Mas só não pode nos faltar a Tua graça, o Teu cuidado e o Teu amor. Muito obrigada, porque a Tua voz nos fortalece. Se você estiver se sentindo fraco, invista tempo na presença de Deus. Ah, mas eu trabalho o dia todo no trabalho, no ônibus, no banheiro, em todo momento Deus fala conosco. Porque a voz de Deus fortalece o nosso coração. Josué fala: Senhor, eu ouvi a Tua voz e fui fortalecido. Quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, somos fortalecidos. Assim como um filho está no ventre, ele ouve a voz do pai, ele ouve a voz da mãe, ele começa a pular, começa a mexer. O nosso espírito se mexe, se move ao som da voz do nosso Deus, do nosso Criador. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Estava perguntando ao Senhor sobre o que Ele queria falar conosco nessa noite. E Ele me trouxe uma palavra bem clara: legado. O legado da igreja. O nosso legado como crente, nosso testemunho, a mensagem que tem sido passada através das nossas vidas. Você pode se sentar, ficar à vontade. Existem pessoas, os levitas também podem se sentar.
Existem pessoas que são exemplos nas nossas vidas de como nós queremos ser. E a criança, ela sabe até identificar isso, né? Ah, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a ciclano. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu não, criança tem muito isso. E existem histórias de pessoas que nos inspiram, que a gente ouve a história dessas pessoas e nós somos edificados. A gente diz assim, cara, eu quero ser assim. Poxa, eu quero ter esse amor, essa compaixão, essa característica dessa pessoa. E tem algumas histórias, hoje a gente vai falar de várias histórias, não necessariamente a gente vai abrir, vamos abrir em partes pontuais, mas a Bíblia é cheia de histórias e exemplos de pessoas que nós podemos seguir e imitar o exemplo delas. E que, da mesma forma, nós devemos deixar uma mensagem e a nossa história deve deixar uma marca para que os outros possam seguir, assim como o nosso Mestre Jesus fez. Imagina se Jesus não deixasse nenhuma mensagem, se ele não deixasse nenhum legado. Como é que a gente estaria hoje? Estaria perdido. Mas não, a vida de Jesus nos ensinou em cada passo. Os 3 anos de ministério de Jesus foram poderosos. E isso nos ensina muito até os dias de hoje. Pessoas cristãs, não cristãs, mas todos são ensinados pela vida do nosso Mestre Jesus. E eu lembro que, quando o evangelista mundial Billy Graham morreu, eu vi a notícia em sites evangélicos, mas também eu vi muitos sites que não são cristãos falando da morte dele. Porque foi um homem que deixou um legado no mundo todo. Porque ele tinha um coração voltado para evangelizar pessoas. O objetivo dele era que todos fossem alcançados pela palavra de Deus. E ele gastou, acho que foram 99 anos que ele ficou vivo, se eu não me engano. Ele gastou a maior parte da vida dele dedicando todo o fôlego que tinha dentro dele, cada batida do coração, para esse propósito. E isso deixou um legado, isso deixou uma marca, e todos reconhecem isso. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, você pode abrir, por favor, capítulo 11, versículo 2. Amém? Glória a Deus. Diz assim: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Não tira daí não. Deixa aí que a gente vai continuar lendo. Perceba que o posicionamento de fé dessas pessoas que a gente vai ler agora deixou um bom testemunho, deixou um bom exemplo. E se tem um bom exemplo na Bíblia, é porque é para ser seguido. E da mesma forma, nós, através das nossas vidas, devemos procurar dar um bom testemunho, um bom exemplo, uma boa mensagem para que o mundo, para que as pessoas e para que, acima de tudo, o Senhor se alegre nas nossas vidas, no nosso comportamento. Versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que não podiam ser vistos, movido por um santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Finalizando, o versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido.
Se você continuar lendo, a gente vai ver aí o exemplo de Sara, de José, de Moisés, de Raabe. Quando a gente olha para essas pessoas, né, a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, nós somos edificados pelo testemunho, pela vida de pessoas que morreram, mas que até hoje nos ensinam com suas vidas. E o primeiro exemplo que nós temos é o de Abel, que ofereceu um sacrifício ao Senhor e que foi aceito por Deus. Deus se agradou da vida de Abel, o que não aconteceu com Caim. E é interessante porque ele vai fazendo quase que uma ordem, uma linha de tempo, né, que Abel foi um dos primeiros seres humanos na face da terra. Mas antes de Abel veio Adão e Eva. E aí eu te pergunto, por que que o nome de Adão e Eva não está aqui? Se a gente for parar para relembrar qual foi a conduta de Adão e Eva, apesar de terem sido, né, as primeiras criações humanas de Deus aqui na terra, os pioneiros como seres humanos aqui na terra, a conduta deles não foi digna de a gente olhar e dizer assim, esse é um exemplo a ser seguido. Mas o filho deles, Abel, foi diferente. Ele teve uma conduta de fé, de dar o melhor a Deus, de acreditar na soberania e no poder de Deus. Não vou ficar falando aqui sobre a oferta de Abel, mas o que importa é que aquilo que ele fez agradou o coração de Deus. Abel deu um bom testemunho. E Deus olhou assim e disse, anota o nome dele aí, porque ele é um exemplo a ser seguido. Ele agradou o meu coração. Será que Deus pode olhar para mim e para você hoje e dizer, anota o nome de fulaninho aí, porque é um exemplo a ser seguido. Porque a vida dele, a vida dela me agrada. A nossa vida tem alegrado o coração de Deus? A vida de Jesus alegrou o coração de Deus de uma forma tão grande que Deus quis deixar claro para o mundo todo, olha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Será que Deus pode olhar lá do céu e dizer assim, puxa, ali é o meu filho, a minha filha amada, em que eu tenho muito prazer. Eu me agrado da vida dele. Eu me agrado da vida dela. Olha para ali como fala. Olha os pensamentos. Olha o coração alinhado ao meu coração. Olha o testemunho que ele dá. Olha como ele não se dobra às coisas desse mundo. Olha como ele não conforma a mente dele com as coisas do mundo, mas se renova de acordo com a minha palavra. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Eu creio que... Quem é pai aqui? Levanta a mão. Eu creio que uma das maiores alegrias de um pai é olhar e ter prazer em um filho. Eu falo isso porque eu não sou mãe, mas eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu olho e digo assim, poxa, eu tenho tanto prazer na vida de fulano. Eu estava lembrando disso um dia desses com os meus amigos, que eu olho para a vida dos meus amigos e eu digo assim, gente, como eu sou agraciada de ter tanta gente incrível do meu lado. Não são pessoas mundialmente conhecidas, mas são pessoas que no meu mundo fazem toda a diferença. Pessoas que, quando eu falei, o pastor me botou para pregar domingo de noite. Todo mundo ficou tão surpreso quanto eu. Mas todo mundo colou comigo em oração. Estavam até agora, e aí, como é que você está? Estou aqui em oração por você. Alguns foram lá em cima, no gabinete, oraram. Mas todo mundo em espírito de oração, e apoio, suporte. Eu olho para a vida dessas pessoas e me alegra. Imagina Deus, se eu sendo um ser humano, se eu sendo mal, sei olhar para essas pessoas e ver beleza. Quanto mais Deus, um Pai que nos gerou no íntimo do seu coração e que nos conhece completamente, não se alegra nas nossas vidas, não quer se alegrar nas nossas vidas. Já se a gente for olhar para outras pessoas, a gente tem Abel,
que foi uma bênção. Noé, que não caiu uma gota de chuva, ele estava construindo uma arca. Deus se alegrou no posicionamento de Noé. E a vida de Noé nos ensina a, apesar de não estarmos vendo nada acontecer, continuar confiando em Deus e manter o posicionamento naquilo que o Senhor nos ordenou. Ah, mas não está acontecendo nada. Ah, mas ninguém está vendo nada. Eu vou continuar aqui naquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu vou ser obediente, eu vou perseverar. Aí a gente olha para os fariseus. Gente, eles estão sendo relatados na Bíblia. Os fariseus estão lá, a história deles, a vida deles está descrita na Bíblia. Mas aqui para nós, quando você lê lá a história dos fariseus, quando você vê tudo que Jesus falou sobre eles, a história deles com Jesus, você diz o quê? Eu quero ser como um fariseu. Quem aqui diz isso? Levanta a mão. Oxe, ninguém aqui quer ser como um fariseu, gente? Eles conheciam a Bíblia completamente. Vocês não querem conhecer a palavra de Deus, não? Mas a gente não quer ser como um fariseu, porque apesar de conhecerem profundamente a palavra de Deus, eles não viviam, não praticavam. E Jesus repudiava profundamente essa atitude deles. Por isso a gente não quer ser como eles. A gente quer ser discípulo que caminha com Jesus, que age como Jesus. Mas ninguém quer ser igual a Judas. Todo mundo se espelha na vida de Pedro. Todo mundo se espelha na vida de João, na vida de Lucas. Mas ninguém quer ser igual a Judas. Judas também era discípulo de Jesus. Mas por que ninguém quer ser igual a Judas? Porque Judas traiu Jesus. Apesar de caminhar com Jesus, ele traiu o Senhor Jesus. Todo mundo olha a história de Israel. Poxa, mas que povo incrédulo. Por que está lá escrita a incredulidade do povo de Israel? Para que eu e você possamos olhar isso e dizer, eu não quero ser incrédulo. Por que está escrita a história de Judas? Para a gente olhar e dizer, eu não quero trair Jesus como Judas traiu. Porque está escrito que Pedro negou Jesus, para que a gente lembre de não trair Jesus, de não negar Jesus, de não negar a nossa identidade no Senhor. Nós somos tão ensinados quando nós lemos a palavra de Deus, homens e mulheres, a gente olha para a vida de Ruth e é ensinado sobre fidelidade. Ruth podia voltar para a casa dela, voltar para a família dela, mas ela escolhe caminhar com Noemi. Abre mão de tudo, ir para uma terra que ela não conhece ninguém, que ela não tem nenhuma garantia. E ela teria garantia se ela voltasse para a casa dos pais. Os pais dela poderiam arranjar um outro casamento. Mas Ruth abre mão de tudo isso. E caminha com Noemi, por fidelidade. A gente olha para a vida de Enoque, a gente vê uma intimidade tão grande. E é interessante que a Bíblia não tem um livro todo falando sobre Enoque. Não tem capítulos e capítulos falando sobre Enoque. Gente, são poucos versos. Mas esse homem, em poucos versículos da Bíblia, conseguiu botar um padrão altíssimo de intimidade com Deus. A gente olha e diz assim, eu quero ser assim. Toda vez que a gente quer pegar um exemplo de intimidade, a gente pega Enoque. Não, porque Enoque, rapaz, um dia, ele estava andando tanto com Deus que já não era mais Enoque. Ele já estava já estava junto com Deus, não dava para ver mais quem era Deus, que era Enoque. Deus disse assim, Enoque, vamos fazer o seguinte, venha para cá, que é melhor. Fica aqui comigo, fica aqui pertinho, eu quero você para sempre agora. Não consigo mais te dividir com a terra, não. Venha para cá. Todo mundo quer ser igual a Enoque. Zaqueu nos ensina sobre a transformação pela graça de Deus, o que a graça de Deus pode fazer com alguém tão miserável, que andava no pecado, mas que quando recebeu Jesus em sua casa, ele foi completamente transformado. Ele teve uma experiência com Jesus que mudou a vida dele totalmente. Perceba que eu posso passar aqui à noite, à madrugada, e iniciar amanhã
Só falando disso. De bons exemplos e de maus exemplos que nós temos na Bíblia. No mundo de hoje, a gente tem o exemplo de Daniel e de Estevão, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estavam na Babilônia. Estevão, que foi apedrejado por não negar o nome do Senhor. Daniel foi lançado na cova dos leões por isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha por isso. E hoje em dia, bota um lockdown, só porque não está vindo para a igreja, o crente para de ler a Bíblia. Ué. A Bíblia está em casa. Deus está lá e está aqui. A gente não pode ser crente de açúcar. Se a gente quer deixar um legado, impactar essa terra, a gente precisa ter um posicionamento diante de Deus, ter intimidade com Deus. Que tipo de mensagem a gente quer passar? Ah, que eu sou um crente de açúcar. Começou a chover, meu Deus, vou ficar em casa. Que tipo de mensagem a nossa vida tem passado para as pessoas? Quando as pessoas olham para nós, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, seus vizinhos, se eles tivessem que definir 1, 2, 3 palavras, quais palavras eles usariam? Fulano? Misericórdia, só fala besteira. Só fala coisa imunda. Pensa numa boca porca. Fulano de tal? Aquilo ali, menina, aquilo ali é uma fofoqueira. Não aguenta ver nada que vem para minha porta para ficar falando da vida dos outros. Aquele outro, murmura feito não sei o quê. Mas fala pelos cotovelos. Nada tá bom. Só anda criticando um A, B, C. Aquele outro, misericórdia, aquilo ali, menino, é uma picuinheira. Gosta de ficar fazendo contenda, plantando discórdia. Aquele menino fulano se acha, viu? Misericórdia. Só porque é crente se acha mais do que todo mundo. Ele é o dono da razão, ninguém... Misericórdia. Fulano de tal... Aquilo ali não tem misericórdia de ninguém, meu filho. A pessoa faz com ele, ele devolve. Pior. A pessoa fez uma com ele está ali indiferente, não quer nem mais saber. A pessoa pode estar no leito de morte, mas ele não está nem aí. Será que as pessoas olham para a gente e elas dizem isso? Ou elas podem glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas? Minha avó Dulce, estava me contando, minha avó de parte de mãe, estava me contando que, quando ela era bem nova, o pai dela deixou minha bisavó Maria, a mãe dela, deixou minha bisavó Maria e foi viver com outra mulher. E ele morou com essa mulher, teve filho com essa mulher, teve família com ela. E depois de muitos anos, um filho dessa mulher foi lá na casa de minha avó Maria, minha bisavó Maria, para falar com ela. O que se trata, meu filho? Tudo bem? Não, é porque, dona Maria, meu pai está muito doente. A gente não sabe mais o que fazer, como é que vai cuidar dele. A senhora pode cuidar dele para a gente? Minha bisavó prontamente já tinha construído uma casa e deixado um quarto reservado para meu avô, porque ela sabia que ele ia voltar. Deixou um quarto reservado para ele. E quando ele chegou em casa, ela recebeu, saiu, minha avó contando tão bonitinho, disse que ela foi em São Marcos e fez um enxoval naquelas lojas, comprou um monte de coisa para meu avô, roupa de cama, toalha, tudo que ele precisava. Ela comprou e cuidou de meu avô até o último dia dele de vida. Rapaz, quando eu ouvi essa história, eu disse assim, gente, um dia eu quero chegar nesse nível de amor, de perdão, de resiliência, de poder ajudar as pessoas que me abandonaram e de agir com amor com as pessoas que me feriram. Porque, às vezes, nem dentro da igreja a gente encontra isso. Isso é muito contraditório. Porque, se a gente olhar lá em João, o capítulo 13, versículo 34, os irmãos podem abrir, por favor.
Deus fala totalmente o contrário. A gente vê algo totalmente o oposto de Jesus. Amém? Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira, tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é a marca do cristão. O amor é a minha e a sua marca. Diga assim: o amor é a minha marca como filho de Deus. Agora, a mesma Bíblia que diz isso também diz, em Mateus 24:12, que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Agora, não é contraditório que Jesus tenha dado um mandamento para a gente, de que a nossa marca é o amor, e no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriar? Quer dizer o quê? Que no fim dos tempos, muitos perderão a sua marca. Muitos perderão a sua identidade. Por causa do pecado. E uma outra marca do cristão é a santidade. A Bíblia diz, Jesus nos fala, Deus nos fala: sede santos como eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Se eu e você não estamos caminhando em santidade, nosso testemunho está errado. A marca que a gente está deixando está errada. Nós devemos caminhar em humildade e sabedoria. Tiago fala, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Nós devemos agir com humildade, com sabedoria. E hoje em dia, tantas pessoas soberbas e orgulhosas, a pessoa sabe um pouquinho de Bíblia. Gente, eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de crente. A Bíblia não está falando de ímpio, não. Está falando de pessoa dentro da igreja, dentro da casa. Muitos estão perdendo a sua essência e a sua identidade. E uma identidade corrompida, ela compromete a imagem e a mensagem de Cristo dentro de nós. Por isso nós precisamos estar constantemente olhando a nossa vida, pegando a palavra de Deus, a nossa vida, botando assim uma do lado da outra. Espera aí, minha vida tá de acordo? Não, isso aqui não está certo. Hoje em dia é o contrário. O crente vê uma coisa na vida dele que está errado, vê na Bíblia, rasga. Não existe. É mentira. É religiosidade. A palavra de Deus é o que é. Deus é o que é. E Ele não vai mudar a palavra dele. Porque eu e você queremos agir diferente. Se nós queremos impactar esse mundo, nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Por isso que a Bíblia fala: se o sal perder o seu sabor, para nada serve. De que adianta a gente estar aqui nessa terra para impactar, para ser mensageiro, para ser embaixador de Cristo, se a gente não é a imagem e semelhança de Cristo? Se a gente está aqui para ser luz, me responda uma coisa. Se eu pegar uma lanterna desligada e botar no meio de um breu, de um lugar super escuro, vai fazer alguma diferença? Vai fazer diferença, irmão? Pode falar. Não vai fazer diferença. Por quê? É escuro com escuro, não faz diferença. Quando você se mistura com o mundo, você não faz diferença no mundo como filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este século. E é a última hora, infelizmente, a Bíblia já diz que muitos vão se conformar, muitos vão perder a sua essência. É por isso que Deus tem trazido muito a palavra ao meu coração do remanescente, porque o remanescente é aquele que fica, é aquele que sobra.
Então, se muitos vão perder a essência, poucos, a Bíblia já fala isso, poucos vão conseguir guardar o coração e manter o amor de Deus, a chama do amor de Deus viva em seus corações. Poucos vão se permitir, vão impedir, na verdade, de serem corrompidos pelo pecado. E o pecado tem entrado na igreja. O pecado tem entrado na vida do crente. E o diabo, meu irmão, a gente estava falando ontem no culto de adolescentes, o diabo ele não aparece com chifre, tridente, com aquela cara feia. Ele não vai aparecer assim. O irmão pode ter certeza que a coisa não vai funcionar desse jeito. Quando o cão aparece para tentar a vida da pessoa, ele aparece bonitinho, com boas propostas, uma palavrinha bonita. Por isso que Adão e Eva caíram. Porque a serpente, a Bíblia diz que era o mais belo dos animais. Então, quando a serpente abriu a boca e falou, chamou a atenção, prendeu eles. Foi algo diferente, algo bonito. Aquilo encheu os olhos deles. E eles se corromperam, eles se deixaram levar. Jesus foi tentado da mesma forma. No início do seu ministério, o diabo deu a Jesus uma proposta dele já ganhar tudo pronto. Se você se prostrar e me adorar, você já vai ganhar tudo, tudo pronto. Vou lhe dar os reinos, vou lhe dar impérios, vou lhe dar tudo. Mas Jesus não. Não é bem assim. Jesus rejeitou as propostas do maligno. E só vai conseguir impactar esse mundo quem conseguir rejeitar as propostas do príncipe deste século. Esse é o convite do Senhor para as nossas vidas nesse dia de hoje. Então, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Ouvir isso. Ouvir esse convite do Senhor. E resolver se nós vamos querer ser a noiva de Cristo que vai impactar essa terra. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja gloriosa. Cadê a igreja gloriosa do Senhor? Cadê a igreja que vai saquear os infernos e povoar os céus? Aleluia, glória a Deus. Somos eu e você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor só precisa do meu e do seu posicionamento. Sabe, eu compartilhei com algumas pessoas, a maioria jovem, né, que é o meio. E é interessante como Deus tem conectado as coisas. Eu acredito que existe uma mensagem do Senhor que Ele está trazendo nesses últimos tempos. Ela está sendo pregada aqui, ela está sendo pregada lá naquele interiorzinho escondido, naquela igreja com 10 pessoas. Ela está sendo pregada lá naquele lugar com 300 mil pessoas. Em todo lugar onde as pessoas estiverem sensíveis, o Senhor está lançando o seu convite. Depende do nosso posicionamento. E Deus me mostrou uma noiva. Eu lembro que quando eu era criança... Criança, não, né? Adolescente. Me expus agora, né? Tudo bem. Eu via nos livros da escola... As mulheres, né, medievais, elas ficavam na janela do castelo e elas eram pálidas. E por que elas eram pálidas? É um detalhe que às vezes a gente não se atenta, mas que é importante. Elas eram pálidas porque elas não saíam de casa para trabalhar, para fazer nada. Elas ficavam ali dentro de casa, saíam normalmente, tomavam um banho de sol ali nos bosques, nos campos. Então, elas eram muito caseiras. E isso era o bonito da época, né? Isso refletia que aquela mulher era uma mulher recatada, que ela ficava em casa. Basicamente, vamos dizer que ela era uma mulher bem passiva, assim. E Deus me falou, eu não venho buscar uma noiva que está parada na frente da janela, pálida. Eu não venho buscar uma noiva passiva. Eu venho buscar uma noiva guerreira. E o Senhor me mostrou uma noiva... E ela passava, ela tinha botas de exército, e ela saía pegando armas em um arsenal.
e saía para a batalha. O cristão que deixa o seu legado, ele tem que estar preparado para a guerra. E a gente só se prepara para a guerra colando com o general. Cole com o general. Cole com o Senhor. Para que nós venhamos a impactar esse mundo. E que quando a gente chegue lá no céu, o Senhor olhe, soldado bom, aprovado, filha aprovada. Eu me alegro na sua vida. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor.